Cordiais saudações, Suas Excelências. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa atividade e àquilo que é o nosso projeto. Hoje trouxemos uma temática bastante pertinente, cujo tema é a cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo no ordenamento jurídico angolano ou no âmbito jurídico angolano. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Joel Franco. Estou à espera, que o Dr. Joel Franco entre e nos faça o pedido para assim darmos continuidade à nossa atividade e para ele nos levar nessa caminhada. Hoje estou bastante feliz, bem disposto, acho que é pela graça de Deus, né? Um bem-aja sempre, sempre. Então estamos aqui para cordiais saudações, Dr. Joel Franco. Doutor Edmilson, até que enfim. Ai, sou Jesus na causa. Epa, é a vida, meu. Hoje trouxemos o grande doutor Joel Franco. Estou muito animado hoje, não sei por que razão, acho que por se tratar de desporto, então estou muito descontraído e muito feliz. Desde já, doutor, quero agradecer a disponibilidade que teve de estar aqui conosco, de nos trazer essa temática. Então, sendo assim, doutor, podemos dar segmento à nossa atividade. Tem toda a palavra. Doutor Edmilson, eu quero primeiro expressar uma palavra de admiração a esse projeto que você levou desde o momento em que nós terminamos a faculdade. Tem sido muito bom assistir todas as lives. Acho que falhei uma só. Do resto assisti todas e sempre foi um desejo também participar. Pronto, para começar, eu queria justificar o porquê do meu tema, o porquê que eu escolhi esse tema. Como qualquer pessoa, todo homem, jovem, né? E não só, eu sempre fui muito admirador de desporto. Das mais variadas modalidades. Futebol, basquetebol, mas especialmente futebol. Mas mais do que isso, eu procurava sempre perceber o que se passava por detrás do palco desportivo, ou seja, o contrato de trabalho dos desportistas, dos atletas profissionais, né? E tentar entender, de fato, o quanto é que eles ganhavam, a sua rotina de trabalho, porque no final das contas, todos nós só observamos aquilo que ocorre no jogo, né? No momento do jogo, no momento do desporto. Mas eu queria entender mais do que isso. Daí a razão de eu falar desse tema na minha monografia. Para começar, eu gostaria de fazer ou levar aqui uma panorâmica histórica do próprio contrato de trabalho desportivo. Eu decidi apresentar ou fazer uma apresentação em três patamares, né, em três tópicos. O primeiro, falar um pouco do contrato de trabalho desportivo, né, porque a própria cláusula de rescisão só é possível dentro de um contrato de trabalho desportivo, ou seja, sem um contrato de trabalho desportivo não é possível uma cláusula de rescisão. Daí a necessidade de se entender o que é o contrato de trabalho desportivo, a sua origem, há algumas singularidades também e peculiaridades que estão dentro do contrato de trabalho desportivo, especificamente dentro do nosso ordenamento jurídico angolano. E para entender, eu fiz um recuo na história das normas jurídicas do desporto em Angola. E consegui perceber que o contrato de trabalho desportivo já existia desde a Constituição de 1992. No artigo 31, quando afirma, né, da Constituição de 92, da República de Angola, afirma a atividade desportiva, ou seja, a promoção da atividade desportiva por parte do Estado. E 6 anos depois, isso propriamente no ano de 1998, é lançada a Lei 10/98, que foi a primeira lei do desporto em Angola. Na altura, os contratos de trabalho desportivos eram regulados pela Lei Geral do Trabalho da altura, que era a Lei 6/81. Por quê? Porque não existia ainda uma lei ou um regime jurídico que tratava ou que trata do próprio contrato de trabalho desportivo. Essa lei vigorou, a Lei 6/81,
como nós conhecemos, até a Lei 7/15. Muito antes disso, em 2010, a Constituição não deixou de mencionar o desporto. O constituinte, ou melhor, o legislador ordinário, entendendo e observando a estrutura molecular da própria atividade desportiva, entendeu reformular toda a questão legal ligada ao desporto. Com isso, começou com a mudança da própria lei do desporto, né? Revoga a lei 10/98, cria a lei 5/14, que é a atual lei do desporto. Após a criação dessa lei 5/14, o legislador ordinário deixa claro, dentro da lei 5/14, que há uma necessidade de se regular de forma especial o contrato de trabalho esportivo. Com isso, 4 anos mais tarde, isso em 2019, cria-se o Decreto Presidencial 238/19, que atualmente é conhecido como o Regulamento Jurídico do Contrato de Trabalho Desportivo. Mas, afinal de contas, o que é o contrato de trabalho desportivo? Em termos singelos, seria um instrumento jurídico formal que valida a relação de trabalho do desportista e o clube desportivo, ou, se quisermos, a sociedade anônima desportiva. Esse regulamento, pronto, coloca o atleta profissional na categoria de trabalhador. Ou seja, ele não é só um atleta, ele não é só um jogador, mas é também um trabalhador. E com isso eu senti a necessidade de investigar como nós podemos classificar a ideia do atleta enquanto trabalhador. Identifiquei muitos elementos, mas aqui a trazer 2 ângulos, um sobre o ângulo subjetivo e outros elementos sobre o ângulo objetivo. Os primeiros elementos sobre o ângulo subjetivo são ligados às partes do próprio contrato de trabalho esportivo, que são o atleta profissional, naturalmente, e o clube desportivo. Outros elementos sobre o ângulo já objetivo. Aqui a doutrina faz menção a 6 aspectos. Eu cito aqui a continuidade, a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade, a voluntariedade e a alteridade. E eu passarei a explicar cada um deles. A continuidade. Por exemplo, a continuidade da doutrina brasileira chama de habitualidade. Ou seja, por que o contrato de trabalho esportivo é um contrato contínuo? Por que devemos classificá-lo como contínuo? Porque, no fundo, todos os contratos de trabalho devem ser contínuos. Ou seja, a necessidade do trabalhador apresentar-se de forma contínua ao local de trabalho é um aspecto imprescindível para que o contrato de trabalho se faça vigor, ou se faça, em manutenção. E o atleta não se faz só presente no ato do jogo, no ato da atividade desportiva, não. O atleta faz-se presente também quando dos treinos, na apresentação, em reuniões, em determinados departamentos, dos recursos humanos. Então, fora do campo desportivo, o atleta também leva uma outra vida que está ligada ao próprio trabalho. Ou seja, o trabalho do desportista não se resume somente... Ok. Então, estava terminando de falar sobre a continuidade. O porquê do contrato de trabalho desportivo também ser considerado um contrato contínuo. Um outro aspecto relevantíssimo do contrato de trabalho desportivo é a subordinação. Ou seja, tal como no contrato de trabalho comum, na relação de trabalho comum, o atleta também se subordina ao clube desportivo. E essa subordinação, nós verificamos que encontra-se quando, por exemplo, o técnico passa algumas diretivas, algumas orientações, ainda no momento do jogo, nos treinos, no aparecimento, por exemplo, no departamento clínico, para as consultas e manutenções, porque nós sabemos que o atleta trabalha com seu corpo. Então, há necessidade de uma constante análise,
do próprio corpo, uma análise clínica. Então, isso faz também a característica da subordinação se fazer presente dentro do contrato de trabalho esportivo. Um outro aspecto importante é a onerosidade. Isso cabe já ao próprio clube, à própria sociedade anônima desportiva. Ou seja, se não houver pagamento, ou se não houver remuneração, não se fala em contrato de trabalho, né? Seria um outro tipo de contrato, mas não seria. O aspecto oneroso, o aspecto da remuneração é também um dos aspectos importantíssimos dentro de qualquer contrato, inclusive do contrato de trabalho esportivo. A pessoalidade, que nós citamos outra hora. A pessoalidade também é um dos aspectos ligados ao contrato de trabalho esportivo. Por quê? Por uma razão simples. Não é possível celebrar contrato de trabalho esportivo a não ser se for com uma pessoa. E aqui estaríamos a falar, por exemplo, do aspecto intuito persona, não é? E aqui a pessoalidade é diferente, não se confunde, atenção, com pessoa física ou com pessoa singular. Porque a pessoalidade aqui está ligada à questão da exclusividade do contrato de trabalho ser celebrado por uma determinada pessoa. Ou seja, ela não pode ser substituída. Isso tem razão do fato de que determinados atletas são contratados por conta das suas próprias peculiaridades. Ou seja, muitas vezes o contrato de trabalho desportivo, ou muitas vezes a contratação desportiva de alguns atletas não surge como nos contratos comuns para suprir alguma lacuna que falta dentro da empresa. Não. O contrato ou a contratação surge em razão de aspectos específicos, de características específicas do atleta. Daí a questão da pessoalidade. A pessoa física é natural, o contrato celebra sempre com pessoa física, né? E a singularidade, porque não existe aqui a questão do contrato coletivo, por exemplo. A pessoalidade falava da pessoalidade, que o contrato é sempre celebrado por determinada pessoa específica em razão das suas características específicas. Eu dizia que não é possível um contrato de trabalho coletivo, contrato de trabalho esportivo coletivo. E dava o exemplo. Eu e o Dr. Edmilson somos futebolistas. Crescemos na mesma escola de formação e surge uma oportunidade de celebrar um contrato com um clube com o 1º de agosto. O 1º de agosto encontra-se interessado em nós os dois. Prontos. Mas ainda assim não é possível, o 1º de agosto, celebrar um contrato, né, coletivo, no caso, eu e o Dr. Edmilson, né, sujeitos no mesmo contrato. Não. Nós os dois temos que ter cada um contrato de trabalho desportivo. Pois bem, avançando, a questão da voluntariedade, o contrato de trabalho é sempre voluntário, sempre, contrato de trabalho, qualquer tipo de contrato de trabalho, inclusive desportivo, sob pena de incorrermos à escravidão moderna. E por última característica, dentro do sentido objetivo do contrato de trabalho desportivo, estamos a falar da alteridade. Alteridade é uma palavra que significa aquilo que é do outro, né? Aquilo que pertence a uma outra pessoa. Mas aqui, no sentido jurídico, a alteridade significa que o clube desportivo não pode transmitir o risco ao desportista. Em outras palavras, o que é que estamos a dizer? Independentemente de haver público ou não no ato da competição desportiva, mas ainda assim o clube deve pagar o salário. Independentemente de a equipa vencer ou não, mas ainda assim o clube continua a ter a responsabilidade de pagar a remuneração. É a questão da autoridade. E verificou-se muito isso na época da Covid-19, em que os estádios não podiam ser lotados, né, com o público, com os adeptos, mas ainda assim os desportistas continuavam a ter o direito de receber a sua remuneração por conta dessa característica da alteridade. Pois bem, o contrato de trabalho esportivo é um contrato formal. Nós sabemos que o artigo 15 da Lei Geral do Trabalho, ainda atual, a Lei 7/15, o artigo 15 dá liberdade de forma, né? Ou seja, o empregador e o trabalhador são livres, né,
desde que não haja preceito em contrato, de celebrar qual é o contrato, a forma, escolhem a forma, pode ser forma verbal ou não. O contrato de trabalho desportivo, segundo o artigo 5, artigo 5º, número 2 do decreto 238/19, que é o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo, diz que o contrato de trabalho desportivo é sempre formal, sob pena de incorrer ao 220, que dá nulidade. Ou seja, o contrato de trabalho desportivo deve ser sempre celebrado por escrito, redigido a escrito e assinado pelas partes. É um contrato formal. Também uma característica do próprio contrato de trabalho desportivo. O contrato de trabalho desportivo é sempre um contrato a prazo. Sabemos que a regra que vigora é que, na Lei Geral do Trabalho, é que o contrato pode ser por tempo indeterminado ou determinado a termo certo ou incerto. Mas o contrato de trabalho desportivo é por tempo determinado a termo certo. Inclusive, tem uma característica que é um contrato a termo resolutivo, ou seja, uma vez o contrato terminado, não existe a figura da renovação automática, ou seja, o contrato extinguiu-se, né, o tempo, o prazo de duração. Uma vez extinguido, há necessidade do clube e o atleta sentarem novamente para redigir um outro contrato e assim assinarem para mais algumas épocas. Por isso é que um contrato a prazo e a termo resolutivo. Segundo também o artigo 5º, número 2, a linha E do regime jurídico do contrato de trabalho desportivo. O contrato, uma outra característica aqui muito interessante também, é que o contrato possui um termo estabilizador. Em termos simples, o que seria isso? Um termo estabilizador. Aqui traduzindo, seria a inexistência da figura da denúncia. No contrato de trabalho comum, né, ou no trabalho comum, vamos dizer assim, na relação jurídica laboral comum, o trabalhador tem sempre o direito de extinguir o contrato, de resolver o contrato, né, mediante aviso prévio, aquele prazo, 15 dias que a própria lei dá. Aqui no contrato de trabalho desportivo, o desportista não tem essa possibilidade. Ou seja, ele não pode, do dia para a noite, chegar e dizer: olha, eu já não quero mais trabalhar no vosso clube, então quero resolver o contrato de trabalho. Não. Isso, inclusive, dá lugar a severas sanções no próprio mundo desportivo. E é uma das razões do porquê da existência da cláusula de rescisão. Porque os desportistas não têm a faculdade de resolver o contrato a qualquer momento. E esse aspecto, a nível jurídico, chama-se termo estabilizador, ou seja, a inexistência da figura da denúncia. Pois bem, uma vez terminados os aspectos gerais do próprio contrato de trabalho desportivo, importa-nos então adentrar no centro do nosso tema, que é a questão da cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo. Para começar, eu diria que a figura da cláusula de rescisão é uma figura que demarca ou que se demarca de qualquer outra figura dentro do direito do trabalho. Por quê? Pensemos da seguinte forma. A ideia de um trabalhador não conseguir resolver o contrato a qualquer momento, ou seja, extinguir o contrato a qualquer momento, e para que esse mesmo trabalhador extinga o contrato de trabalho, ele é obrigado a pagar uma quantia pro libertate, ou seja, para a sua libertação, e ele então poder seguir a sua vida profissional, né, num outro ramo, num outro setor de atividade trabalhista. Para nós isso seria algo não só inexistente, como também inconcebível. Ou seja, o que estamos a tentar dizer? Imaginemos, trabalho numa empresa, como advogado, por exemplo, estando nessa mesma empresa, eu entendo que não, agora eu já não quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar numa outra empresa. Mas para eu sair dessa mesma empresa, eu tenho que pagar uma quantia na empresa. É algo que qualquer
pessoa, mesmo sem entender de direito do trabalho, diria que não, isso é impossível. Tanto é que a própria relação de trabalho é uma relação que possui contornos desiguais, ou seja, geralmente o, o empregador encontra-se acima do trabalhador, do empregado. Inclusive, até é um dos aspectos que levou, né, o nosso legislador constituinte, né, o artigo 76, a colocar o direito do trabalho dentro dos títulos e garantias fundamentais na Constituição. Mas não é o que ocorre dentro do contrato de trabalho esportivo. Aqui no contrato de trabalho esportivo, e se calhar por conta do pé da igualdade que há entre o desportista e o clube, porque no ato da negociação do contrato de trabalho esportivo, como nós podemos ver, se dá um exemplo, por exemplo, dos casos dos desportistas da elite. Esses desportistas da elite, eles têm a faculdade, por exemplo, de possuir entourage de funcionários, de especialistas, de agentes, de advogados que entendam daquele assunto e que no ato da própria contratação, quer o clube, quer o atleta encontram-se em pé de igualdade. E uma outra razão também da posição da cláusula de rescisão dentro dos contratos de trabalho esportivo tem a ver com os valores que lá se encontram dentro do contrato. O próprio valor das transferências, se temos que falar aqui da elite, o valor das transferências que envolvem ou que se encontram dentro dos contratos de trabalho esportivo são valores astronômicos, são valores exorbitantes. E os salários dos atletas também são valores, geralmente, que nós conhecemos na nossa naquilo que nós conhecemos da realidade esportiva mundial, são salários muito exorbitantes. Se pensamos, por exemplo, no salário do Lionel Messi, do Cristiano, atualmente que foi para a Ásia jogar. Pronto, são aspectos que nos fazem entender o porquê de existir uma cláusula de rescisão, ou seja, ele ter que pagar para sair, né? Aí querer que acautelar ou acautelar, sim, muitos aspectos que ele lesou com a sua saída, ou que eventualmente vem a lesar com a sua saída. Importa dizer que essa cláusula de rescisão, ela não é obrigatória, é uma cláusula voluntária, primeiro, sempre voluntária, não é obrigatória, é um aspecto que deve-se ter em mente, deve-se estar de patente. Mas antes de mais, de adentrar também num outro aspecto, importa, claro, mostrar também qual é o conceito da própria cláusula de rescisão. Aqui eu tenho, né, por exemplo, nas minhas anotações, que ela é um valor, a cláusula de rescisão é um valor mediante o pagamento do qual o trabalhador se pode desvincular com efeitos imediatos e sem necessidade de invocação de justa causa. Vou repetir. Valor mediante o pagamento do qual o trabalhador se pode desvincular, quer dizer, o valor permite a desvinculação do atleta com efeitos imediatos e sem necessidade de invocação de justa causa. Ou seja, uma vez o atleta pagar essa cláusula de rescisão, muitas vezes são valores exorbitantes, melhor, e vamos analisar melhor essa questão dos valores que envolvem a cláusula de rescisão, ele tem a possibilidade de se desvincular do clube mesmo sem justa causa. É interessante isso. E essa cláusula possui uma vertente dissolutória, ou seja, uma vez aplicada a cláusula, acionada a cláusula de rescisão, dissolve o contrato. O contrato deixa de existir. E vimos isso, e aqui um exemplo paradigmático no caso do Neymar. O Neymar, quando sai do Barcelona, vou dar sempre exemplos internacionais, porque é o que nós mais conhecemos, é a realidade que nós mais conhecemos em questões de contrato de trabalho desportivo. Então, logo ele assina com o PSG, paga a cláusula de rescisão e imediatamente ele sai do Barcelona. Foi quase que uma questão muito brusca, se percebemos. Por quê? Porque ele aciona essa cláusula de rescisão. Após acionar, ele deixa de ter qualquer vínculo empregatício com o clube. Daí estamos a ver uma das razões da cláusula de rescisão. Mas, Edmilson, afinal de contas, como é que nasce a cláusula de rescisão? É um aspecto também que eu me debati bastante, porque estamos a entender qual é o conceito, o porquê dela, quais são as suas vicissitudes dentro do próprio contrato de trabalho desportivo, mas a origem histórica, onde é que ele nasceu? Onde é que ela nasceu, melhor?
Para responder essa questão, eu tive que fazer recurso ao direito comparado, propriamente ao ordenamento jurídico hispânico, espanhol. A realidade jurídica, ou melhor, a realidade esportiva espanhola é algo que não poupa palavras. Nós estamos a ver o desenvolvimento dos clubes, das competições, os valores que lá envolvem dentro da realidade desportiva espanhola. E não é de estranhar que o próprio direito do trabalho desportivo, primeiro o direito desportivo e depois o direito do trabalho desportivo, seja de tal forma evoluído dentro desse país, desse ordenamento. E na minha investigação me deparei com muitos doutrinadores espanhóis, fiquei fascinado com a quantidade de produção, a quantidade de conteúdos que lá possui, que lá tem dentro do ordenamento jurídico espanhol relativamente ao direito do trabalho desportivo. Pois bem, ao analisar, eu percebi e constatei melhor que a cláusula de rescisão nasceu no ano de 1985, com um decreto, aqui seria um decreto presidencial, mas lá eles chamam Real Decreto, né, porque a Espanha, como nós sabemos, é um reino, um Real Decreto de número 1006/1985, no ano de 1985. Mas antes disso, analisar, ou melhor, importa frisar quais os contornos, né, históricos que levaram à criação dessa cláusula de rescisão. No ano de 1961, na Espanha, houve um acordo entre os jogadores e os clubes. Aqui eles chamam até regulamento de jogadores e treinadores. Jogadores e treinadores. Mas foi um acordo que se criou entre os jogadores, os atletas profissionais, os trabalhadores desportistas e os clubes esportistas. Esse acordo versava sobre o direito de retenção. Ou seja, no início do direito desportivo espanhol, os clubes gozavam sobre os atletas profissionais o direito de retenção. Como é que funcionava na prática? Imaginemos que Edmilson celebra um contrato com um determinado clube. Celebrar esse contrato, estamos a falar em 4 épocas. 4 épocas, vamos traduzir aqui em 4 anos. Passados esses 4 anos, o contrato extingue. Naturalmente que se já realizei ou já cumpri com todas as minhas obrigações contratuais, o contrato dissolve naturalmente e eu estou livre. Mas esse direito de retenção dava o direito do clube renovar automaticamente sem o consentimento do atleta. Esse direito de retenção permaneceu, mas durante 30 anos e foi duramente criticado. Pois bem, sofreu um grande revés, porque depois criou-se associações, como sabe, associações às vezes têm essa função de preservar alguns aspectos ligados aos próprios direitos fundamentais, direitos difusos, direitos que estão ligados a uma determinada coletividade. Então criou-se associações desportivas, nomeadamente a Associação dos Desportistas Espanhóis e também teve a Associação dos Clubes Espanhóis. Em 1979, eles criam novas regras. E eles falam que esse direito de retenção só vai ser possível com determinados critérios. Ou seja, uma vez cumprido o contrato, o clube só terá o direito de renovar sem o consentimento do desportista. Se o desportista tiver, por exemplo, uma idade reduzida, né, e ele ainda tiver menos tempo de trabalho no âmbito desportivo. Mas tem alguns critérios muito estranhos que não adianta avançar aqui. Mas com isso, verifica-se que o direito de retenção não foi extinguido. Ele permaneceu existente dentro dos contratos de trabalho desportivo. Foi modificado aqui no ano, pois bem, eu diria, após o ano de 1979, 2 anos mais tarde, cria-se o primeiro decreto real, que aqui para nós, repetindo, seria como um decreto presidencial, 318/1981. Esse direito, na verdade, ele expurgou o direito de retenção, esse decreto
expurgou o direito de retenção, mas não punha a cobro as limitações dos desportistas. Apenas fez, extinguiu o direito de retenção, mas nasceu com isso o chamado, a chamada compensação pela formação, que até hoje ainda existe. Como é que ocorria na prática? O direito de retenção deixa de existir, mas o clube, após o término do contrato de trabalho esportivo, o novo clube interessado teria que pagar pela formação que o clube atual, do clube que o desportista tinha o contrato, o novo clube tinha que pagar pela formação, e só depois então é que o próprio desportista teria liberdade de seguir a sua carreira. Logo, aqui o direito apesar de se eliminar o direito de retenção, mas ainda assim o desportista não se encontrava totalmente liberto. Essa lei veio a ser alterada 4 anos mais tarde, como eu dizia, com o surgimento da cláusula de rescisão. A cláusula de rescisão surgiu com o Real Decreto de 1006/1985. Surge então a cláusula de rescisão. Ou seja, a figura do pagamento pela formação não desapareceu, mas surge a cláusula de rescisão, ou seja, um artigo dentro do Real Decreto 1006/1985, a dizer que é possível o clube e os desportistas celebrar um valor, acordar um valor pelo qual vai servir de libertação do próprio atleta. Ou seja, se o atleta entender que já não quer mais fazer parte do clube, ele tem a liberdade, né? Tem a liberdade de pagar um preço pela sua saída do clube. Isso até hoje existe, nasceu na Espanha em 1985 e hoje quase todos os ordenamentos, não todos os ordenamentos jurídicos funcionam dessa mesma maneira. A natureza jurídica da cláusula de rescisão é uma questão muito debatível. Alguns doutrinadores entendem que a cláusula de rescisão é uma cláusula penal, ou seja, serve para penalizar o atleta em razão do seu rompimento, né? Porque antes tempo do cumprimento do contrato, porque a cláusula de rescisão, como nós dizíamos, ela permite a libertação imediata do desportista. Mas nós entendemos e vamos de encontro com a doutrina minoritária, que entende a cláusula de rescisão como sendo uma cláusula não penal, mas uma cláusula liberatória. Por que liberatória, Edmilson? Porque se formos analisar essa questão histórica toda ela, ou seja, até onde a cláusula de rescisão surgiu, o porquê do surgimento dela, no fundo, ela serviu para libertar o atleta. Porque até hoje, os atletas ainda não gozam do direito de denúncia, que é aquele direito de rescindir o contrato unilateralmente, ou seja, o próprio trabalhador e na empresa dizer, mediante aviso prévio, claro, dizer que já não quero fazer parte da instituição. Mas até hoje os atletas não têm essa possibilidade, ou seja, eles têm que cumprir o contrato, depois de cumprir o contrato, só assim que eles têm essa liberdade de fazer parte de um outro clube, ou de não mais fazer parte desse clube, ou de não mais fazer parte de algum clube melhor. Mas a cláusula, sim, ela vem exatamente para libertar o atleta, para libertar o desportista. Daí eu entender que a natureza jurídica da cláusula de rescisão é uma cláusula, transforma-se ou traduz-se numa cláusula liberatória. Mas isso é uma questão debatível. A doutrina maioritária entende que é uma cláusula penal, a outra parte entende que é uma cláusula liberatória ou uma mera multa penitenciária, uma multa. Ok. E, como último tópico, doutor Edmilson, surge então a conclusão que eu tive, depois de analisar dentro do nosso ordenamento jurídico, tive a oportunidade de analisar alguns contratos de alguns atletas dos nossos clubes, não posso aqui citar quais são os clubes, mas verifiquei que algumas cláusulas, ou na sua maioria,
são cláusulas, os valores, pelo menos a quantia que se coloca dentro de alguns contratos aqui, e não só, mas aqui especificamente, constitui-se numa cláusula abusiva. Ou seja, surge uma problemática do abuso do direito, né, por parte dos clubes, ao colocar em determinadas quantias que não vão de encontro com a possibilidade do atleta pagar aquele valor. Por que a cláusula de rescisão muitas vezes transforma-se numa cláusula abusiva? Simples, porque muitas vezes os atletas, os clubes, colocam essas cláusulas de rescisão não para cautelar determinados danos que a saída do atleta pode causar, mas para blindar o contrato, ou seja, privar o atleta de sair, né? Ou seja, eu coloco, imaginemos um atleta que ganha 400 mil kwanzas, mas ele tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de kwanzas. Se tivermos que fazer uma análise, por exemplo, o regulamento jurídico do contrato de trabalho esportivo, ele não permite um contrato de trabalho esportivo em mais de 4 épocas. 4 épocas estamos a falar em 4 anos, por exemplo. Esse atleta ganha esse valor, 400 mil kwanzas, durante 4 anos, ele nunca terá possibilidade de pagar 100 milhões de kwanzas para a sua saída. Logo, isso constitui-se no abuso do direito. Eu investiguei dentro do nosso ordenamento jurídico, e aqui estamos diante do artigo 334 do Código Civil. Ele entende que abuso do direito diz, é ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social e econômico desse direito. O abuso do direito é um instituto aqui ainda em evolução. Verifiquei, tentei analisar a jurisprudência angolana, mas consegui perceber que é ainda muito tímida, por conta, se calhar, do fato do próprio Instituto do Abuso do Direito ainda não ter contornos propriamente específicos. Ele dá mais ou menos uma indicação, né? Porque ele diz, é ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda manifestamente limites impostos pela boa-fé. A boa-fé, o professor Menezes Cordeiro define como regra de conduta a adotar pelos sujeitos jurídicos. Analisando aqui no sentido prático, o clube tem o direito, tem a legitimidade, né, porque a lei não proíbe, tem a legitimidade de quantificar um valor como cláusula de rescisão, a priori. Mas esse valor ou essa quantificação como cláusula de rescisão torna-se legítima quando o titular, quando o clube excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé. Então, ou seja, ele sabe que o salário que ele vai pagar no atleta, mesmo que ele trabalhe há 10, 15 anos, nunca será possível ele acionar a cláusula de rescisão, porque o rendimento não será o que não será suficiente para cobrir aquele valor a título de cláusula de rescisão. Daí que muitas vezes os clubes angolanos abusam desse direito. Tem um caso de um atleta que agora está em França, o Capita. Ele estava numa das escolas de formação aqui, desportiva. Ele sai daqui, vai para Portugal. No seu contrato estava que o clube português lá devia pagar a cláusula de rescisão do atleta, aí mais ou menos 200 milhões de kwanzas. Esse clube não pagou, vendeu o mesmo atleta para um outro clube francês. E depois o clube angolano, aqui a escola de formação, intentou uma ação em Portugal, lá nos tribunais arbitrais, e depois resolveu-se. Pronto, mas o que eu verifiquei é que isso é uma prática, é uma realidade de muitos desportistas angolanos, e que muitos deles ainda em formação, jovens de 14, 15, 16 anos, que jogam em várias modalidades, principalmente basquete, handebol e futebol, não conseguem evoluir na sua carreira por conta dessas cláusulas de rescisão. Porque se nós analisarmos a atividade esportiva, como diz o professor João Leal Amado, que é conhecido como o pai do direito desportivo português,
ele diz que a atividade esportiva, e eu concordo, é uma atividade transitória. Ou seja, tem um momento em que começa e que termina. Geralmente, estamos a falar, começa aí entre os 12, 13, 14 anos, mas até os 40 anos, 38, 39, o desportista já não é o mesmo. Depois ele tem que procurar uma outra atividade. Logo, se nós estivermos a emperrar a vida desses atletas enquanto jovem por conta de uma cláusula de rescisão, aquilo é transformar o atleta num ativo financeiro. Ou seja, os clubes formam, naturalmente têm o direito de lucrar com os atletas, mas não a ponto de abusar dessa legitimidade que eles têm. Logo, a quantificação não é correta. Eu penso que devia se criar critérios próprios para se verificar. Se o indivíduo ganha 400 mil, deve ter uma cláusula de rescisão tal, que ele em 4 épocas, em 4 anos, ele tem a possibilidade de pagar essa mesma cláusula de rescisão. Porque senão torna-se impossível por conta de valores astronômicos. O caso do Cristiano Ronaldo, quando estava no Real Madrid, exatamente, ainda em ascensão, verifiquei que o Real Madrid queria impor uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros. E a grande pergunta que se coloca, por mais que o atleta ganhe tanto, quem tem condições de pagar uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros? Consegue se verificar que no fundo não é para cobrir os danos com a saída daquele mesmo atleta, mas é para blindar, ou seja, trancar o quê? O atleta no clube e obrigá-lo a cumprir o contrato na íntegra. Isso constitui, sim, um abuso do direito. Bem, doutor Edmilson, até aqui terminei. Não sei se há alguma questão. Eu espero ter sido claro na minha abordagem, apesar dessas interrupções, né, mas penso que conseguimos cumprir, né, com a nossa tarefa, doutor. Certo, de facto, desde já parabenizar o Dr. João Franco, porque teve aqui uma magnífica apresentação, falou muito bem, explicou muito bem, e quase que não se restou dúvidas quanto ao meu posicionamento, e eu procuro sempre, o mais estranho que pareça, fazer menção ou trazer aqui pareceres concernente ao tema. Eu, durante toda a abordagem do doutor, eu tive a percepção de que essa cláusula abusiva, né, ela, de um ponto, chega a ser feita de má fé, digamos assim. E a minha questão prende-se no seguinte: será que esses atletas, quando estão a assinar o contrato, ou quando estão a formalizar esse contrato desportivo, não fazem acompanhar de um advogado, ou eles por si só assinam os contratos sem ler, sem fazer coisa alguma? Exatamente, doutor Edmilson. É uma questão muito interessante e importante. Infelizmente, a cultura jurídica aqui em Angola ainda é muito baixa. E o direito esportivo é um direito desconhecido. Muitas vezes, como eu citei, o empregador, na maior parte das vezes, ou quase sempre, o empregador tem sempre uma posição acima. O atleta, na ânsia de fazer parte do clube, ele sabe que vai receber um salário tal, ele quer trabalhar, ele quer começar a sua carreira, naturalmente. Muitas vezes eles não têm essa necessidade, ou essa ideia de que vão precisar de um advogado ou de um especialista para analisar o contrato. E até as condições, o doutor Edmilson colocou muito bem no momento, as condições no momento não são favoráveis, ou seja, não são colocadas em pé de igualdade. Aquilo é um assinado tipo, você vai jogar aqui, assim, vamos começar, agora essa temporada, precisamos de um plantel para assinar, então, assinou. Ele não lê o contrato na íntegra, que é um grande perigo e um grande erro. Só depois dele ascender na sua carreira e começar a ter olheiros, né? Olheiros são os indivíduos de outros clubes que vêm, vejam, não, queria trabalhar consigo e tudo mais, para vir no meu clube. Muitas vezes, estamos aqui a falar do caso da Angola, países estrangeiros também.
mas não se torna possível por conta dessa cláusula de rescisão. São mais de 20 casos que eu vi de pessoas ou de desportistas, principalmente os que estão nas escolas de formação de esportivas, mais famosas aqui, não preciso citar. Muitos desses atletas não conseguem ascender por conta da cláusula de rescisão. E quando ele vai conversar, né, daquelas conversas que eu tive, pelo menos, ele diz, não sabia, não vi, só me apercebi depois. Pronto, as questões que você percebe que é mesmo uma falha técnica, exatamente, questões que estão mesmo, e você verifica que são ligadas mesmo a uma falha técnica. Se eles tivessem uma assessoria bem esclarecida, naturalmente que ninguém aceitaria. E outro aspecto que eu disse, está ligado aos critérios de quantificação. Por exemplo, na Espanha tem um critério de quantificação. Muitas vezes, em caso de discórdia, tem um tribunal especializado só para analisar esses aspectos. O Tribunal Esportivo de Espanha tem secções específicas só para analisar. Não, se ele ganha tal, ele tem a possibilidade de ser reduzido, a sua cláusula de rescisão, às vezes mesmo ser eliminada. Nós aqui não temos isso. Então, às vezes, não é só a cultura jurídica, mas também a estrutura das próprias instituições que eventualmente deveriam defender os direitos dos desportistas. Cito aqui, por exemplo, as federações, né, desportivas deviam acautelar essas questões, mas enfim, no que ocorre, são poucos que têm essa possibilidade, doutor. É verdade, é verdade. Durante também a abordagem, o doutor fez menção de que essa cláusula, se não salvo erro, ela liberta o desportista. Ela dá uma liberdade ao desportista de caso de não cumprir o contrato, né, romper com o contrato. A minha questão prende-se no seguinte: será que de alguma forma essa cláusula não vai beliscar aquilo que é o conteúdo o conteúdo, a segurança e a garantia do contrato de trabalho? Exatamente, doutor. A cláusula de rescisão, ela serve para salvaguardar os danos que a saída do desportista causa. Okay. Por que o contrato de trabalho desportivo é um contrato com um termo estabilizador? Ou seja, a inexistência da figura da denúncia. Traduzindo em palavras miúdas, o desportista não tem a possibilidade de se retirar do contrato sem o contrato terminar. Muitas vezes por conta do assédio de outros clubes com maior poder financeiro. Então, imaginemos que está a decorrer a época, geralmente os clubes, antes de se iniciar uma época desportiva, ou o campeonato desportivo, eles criam um plantel, né? Eles têm projetos durante um certo período de tempo, e seria muito perigoso, se houvesse essa possibilidade do desportista ou do atleta profissional sair a qualquer momento do próprio clube. Isso desestabilizaria, se eu dizer aqui, isso desestabilizaria a competição. Por isso até inclusive aqui, se olharmos para o artigo 76 da Constituição, que coloca o direito do trabalho como um direito fundamental, um direito constitucional, que está dentro dos títulos de garantia, deveres, direitos e deveres e garantias fundamentais. Protege o trabalhador deve ser protegido. Mas eu arriscaria em dizer que o legislador constituinte protegeu numa primeira fase, aqueles desportistas que fazem parte, ou melhor, aqueles trabalhadores que fazem parte de uma relação de trabalho comum. E os desportistas encontram-se dentro da sua relação de trabalho vetado o direito de livre circulação. Ou seja, eles não podem circular a qualquer momento. Daí que a cláusula de rescisão, e aqui respondendo à questão do doutor, a cláusula de rescisão é uma cláusula liberatória. Ela tem uma natureza de libertar o trabalhador daquele contrato, mas ao mesmo tempo ela não deixa o clube haver navios. Ela permite que o valor que o clube se retirou, ou que
que o valor que o atleta pagou venha a cautelar a proteger os danos causados pela sua retirada. Então, a causa de decisão tem essa vertente dualista. Ela libera o desportista, mas, por outro lado, também acautela os danos causados pela saída do desportista. Não sei se fiz entender, doutor. Exatamente, exatamente. Me fez entender, sim. Então, eram só essas duas questões que eu tinha. Meu grande doutor, amigo e companheiro, doutor Joel Franco, desde já Exatamente. quero agradecer pela disponibilidade, por ter retirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco e nos trazer este grande tema, esta grande temática que de certo ficará marcado para sempre nas nossas vidas, pois é muito raro, as pessoas pouco falam sobre esse tema e na realidade chega a ser muito importante que irmãos nossos estão a ser lesados, estão a ser presos, estão a ser privados de brilhar, sobretudo no exterior, por conta dessas cláusulas que se calhar ao assinarem nem se calhar prestaram atenção, não constituíram advogado, não constituíram nada e ficam privados, ficam prendidos a clubes que os usam e eles têm de esperar mais ou menos 4 anos para depois se livrar e nós sabemos que durante 4 anos acontecem muitas coisas, as oportunidades não são Exatamente. as mesmas, tudo passa e é mesmo de agradecer e louvar a Deus que nós estamos aqui para pelo menos chamar a consciência das pessoas, aqueles que não têm informação, de alguma ou de outra forma, não com todo o vapor que tinha que ser, mas com pouco que a gente consegue fazer, transmitir esse conhecimento, levar esse conhecimento a pelo menos as camadas que estão a ser construídas agora, que pelo menos né, os mais novos que estão a ingressar agora no desporto, pelo menos tenham acesso a essa informação e sejam mais atentos, estejam mais atentos concernente a isso. Desde já quero Principalmente agradecer. aqueles que estão nas escolas de formação, doutor. Principalmente aqueles que ainda se encontram nas escolas de formação. Exatamente, doutor, é mesmo isso. Sobretudo aqueles que se encontram na escola de formação, porque aqueles são que lidam diretamente com esses camaradas que estão constantemente a colocar essas cláusulas abusivas. E Uhum. tenho que agradecer o meu grande doutor João Franco, mais uma vez, pela disponibilidade e por ter retirado um pouquinho do seu tempo para nos trazer essa temática. E desde já vou passar a palavra ao ao doutor Franco, perdão, para tecer as últimas considerações, né? Uhum. Doutor, como últimas considerações, ligado ao nosso tema, naturalmente, eu diria que o nosso direito do trabalho esportivo ainda é um direito em evolução. Natural, se olharmos para a Espanha encontra-se já num outro nível de entendimento, porque também passou por muitas, né? Por muitas dificuldades no âmbito do próprio direito desportivo, ou direito do trabalho esportivo. Então é natural que nós ainda tenhamos essas mazelas, né? Não só criticar de todo, porque eles também não começaram bem, né? Como nós, a realidade esportiva angolana, profissionalmente falando, está a evoluir agora, não é? Por isso que se calhar nós não temos grandes desportistas ainda no fórum internacional. Se calhar teríamos mais, mas pronto, atualmente ainda não temos tanto. Mas, como daquilo que eu analisei, há muitos jovens que estão a ascender, a ser formados mesmo, de maneira padronizada, qualitativamente. E eu penso que esses indivíduos já não vão sofrer tanto como muitos aqueles que no passado sofreram por conta dessas situações. Então, pronto, é natural que ainda estejamos nessa situação, mas eu acredito que daqui a alguns anos essa questão vai se mudar, vai se evoluir e vamos conseguir sim ver bons atletas, jovens ainda, a jogar nos campos desportivos a nível internacional, doutor. Pronto, é só isso que eu tenho para dizer. E agradecer também o convite, foi muito bom, exercício muito bom, e desejo que continues com esse exercício, com esse trabalho. Nós que saímos agora da universidade precisamos disso, dessa interatividade, desse contínuo contato com
ou a nossa formação, né, doutor? É como se fosse um exercício, né? Exercício nós temos que fazer sempre para manter a manutenção do corpo. Então, aqui também temos que fazer sempre para manter a manutenção da nossa formação. É isso, doutor. Muito obrigado. Apesar da net estar sempre a falhar, mas acredito que deu jeito, né? Não, não deu sim jeito, doutor, deu sim jeito. E numa outra ocasião, ou numa outra oportunidade, poderemos voltar com mais Uhum. calma e falar, Não, fazer claro, doutor. Claro. um segundo round e Yeah, estaremos sempre segundo round, yeah. aí. Tá fixe, Yeah. doutor. Tá bom, Vamos juntos, meu irmão. doutor, muito obrigado.